A pele é a cara. O que que a gente espera encontrar na pele? Tá. O Renault faz parte. Tá bom. Isso a gente já sabe. Ok. Afinal de contas, tem a normalidade vascular, né? Tá. Mas vejamos a pele com mais detalhes. Tá vendo aqui? Eu sei o que que tu estás olhando. Eu sei que tu estás olhando a esclerose do dedo. Esqueça a esclerose do dedo. Eu tô chamando a atenção para esse outro achado. Vasos dilatadinhos. Telangiectasias. Esse é um achado muito frequente na esclerose sistêmica. Sabe por quê? Os vasos não estão se fechando. Anormalmente. A gente não viu isso no Renault? Fecha aqui, fecha acolá e tal. Provavelmente, por conta desse fechamento aleatório de vasos piquititinhos, outros se dilatam, surgem telangiectasias. Legal, né? A gente pode, inclusive, observar essa normalidade de pequenos vasos no leito periungueal. Existe um teste que pode ser realizado chamado capilaroscopia ungueal, em que a gente vê os capilares. O normal é isso aqui, ó. Tá vendo essas linhazinhas perpendiculares? Isso está em direção à unha. Isso são os capilares periungueais normais. No indivíduo com esclerose sistêmica, a gente tem áreas de vasos que estão fechadinhos. Existem algumas deleções e outras dilatações. Fica um formato meio bizarro. Desaparecem os vasos e outros ficam mais dilatados e tortuosos. Muito legal, né? É interessante que isso aqui a gente pode encontrar até em outras doenças. Por exemplo, na dermatomiosite. Isso pode acontecer. Isso não é específico de esclerose sistêmica. Mas é interessante lembrar porque mostra o valor da alteração vascular. Voltando ao dedinho com as telangiectasias, a gente vê as telangiectasias, mas lá adiante tem um grau de esclerose digital. Tá vendo? Reação fibrótica, cara. Na verdade, essa mãozinha é até mais bonitinha, né? Mais clássica do que a gente costuma ver na esclerose sistêmica. Os pacientes referem muitas vezes que sentem que está repuxando tudo. Está fibrosando, tracionando, sabe? Às vezes isso começa com algum grau de edema e espessamento. E com o tempo, de fato, traciona tudo, vai esticando, estirando. Os dedos vão ficando afilados, restrição de movimentação. Isso é clássico da esclerose sistêmica. Às vezes afila tanto, que assume esse aspecto mesmo, né? É chamada esclerodactilia. Por sinal, nessa mãozinha, existe um outro achado também que muitas vezes a gente observa nesse cenário, que é a calcinose, deposição de cálcio nas partes moles. Aqui é até mais exuberante nessa outra imagem. Muita atenção para esses achados. Todos achados muito frequentes na esclerose sistêmica. Tudo faz muito sentido, né? Alteração microvascular, fibroblastos desordenados, fibrose, esclerose. Às vezes com muita alteração vascular, muita esclerose. Só para ver como os achados são exuberantes, outra mãozinha aqui. Tá vendo a esclerodactilia? Perde substância de dedo. Vem tendo isquemia, viu só? Mas a gente está pedindo só a mão, né? Não vamos esquecer que existe também faces característico da esclerose sistêmica. Esclerose na face, cara, vai puxando tudo. Muitas vezes encontraremos microstomia. A boca fica petitinha, o indivíduo não consegue mais abrir a boca como antes. O nariz fica afilado, repuxou tudo. Pode perder as rugas da face. Achados característicos do facies esclerodérmico. As manifestações cutâneas são tão exuberantes e tão importantes na doença que a gente consegue até dividir formas clínicas. Forma cutâneo limitada, forma cutâneo difusa. Formas clínicas clássicas da esclerose sistêmica. Sabe qual é a diferença das duas? Cuidado, hein? Porque o intuitivo é imaginar cutâneo limitada só pega a pele. Cutâneo difusa pega tudo. Calma. Nos dois cenários a gente pode ter envolvimento sistêmico, nos dois. A diferença entre essas duas apresentações
é a parte de pele que é acometida. Aqui pode pegar tudo. Aqui, a coisa é mais restrita. Cotovelo para baixo, joelho para baixo, pescoço para cima. Viu só? Enquanto os pacientes com a forma cutânea difusa podem ter a pele como um todo afetada. É bem verdade que costuma começar de distal para proximal, mas qualquer parte do corpo pode ser afetada. Existe até uma forma da doença em que só existe acometimento visceral, mas é incomum. Na prática é legal a gente entender as mensagens relacionadas a essas duas apresentações. É bem intuitivo até, né, imaginar que esses aqui devam ter uma doença com melhor prognóstico, e ali a coisa deva ser pior. E é verdade. Apesar de órgãos, corpo afora, poderem ser afetados nos dois casos, aqui a coisa costuma ser pior. Risco maior de crise renal, risco maior de doença intersticial pulmonar. A gente se preocupa mais nesse cenário. O que não quer dizer que a gente despreze o outro, né? Por sinal, tem coisinha legal aqui, hein? Muito legal. Esses pacientes, muitas e muitas vezes, podem trazer consigo algumas manifestações que formam o famoso acrônimo CREST. Muita atenção. CREST é a junção de manifestações como calcinose, Renault, esôfagopatia, esclerodactilia, dá uma ajustadinha, né? Bota em inglês para poder fazer sentido, e telangiectasias. Veja, não quer dizer que os de lá não possam ter algumas dessas coisinhas. Não quer dizer isso. Mas é que aqui, muitas vezes, vem esse pacotão, sabe? Que acaba sendo meio que característico dessa forma clínica. Muita atenção com esse cenário, muita. Bacana, né? Muito legal. Por sinal, tem um detalhezinho, uma mensagenzinha adicional relacionada a essas duas apresentações. A gente acabou de conversar que aqui o envolvimento sistêmico costuma ser mais intenso. Pode ter mais crise renal, mais doença intersticial pulmonar, não é? Pois é. Mas tem uma coisa muito interessante. O pulmão, que a gente viu aqui que é meio que a alma também da doença, muitas vezes na forma difusa, sofre mais com fibrose. Agora olha que massa. Na forma cutânea limitada, existe uma tendência maior do pulmão, quando afetado, sofrer com doença arterial pulmonar, hipertensão arterial pulmonar. Olha que legal.